Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora, 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 bora. Tudo tranquilo, gente? Pessoal, deixa eu falar. Eu não sei vocês não, mas eu tô morrendo de saudade de vocês. Tá um negócio, viu? Doido pra voltar pra sala de aula. Mas, enquanto a gente não volta, vamos em frente, que atrás vem gente. Vocês estão acompanhando aí, né, a série de exercícios no Conexa. A gente organizou o Conexa da melhor forma possível, mas sempre aceitamos sugestões. Lembre-se do fórum de Tira Dúvidas também, que está aqui no Conexa. E eu consegui mais uma vez esse lugarzinho aqui, mais ou menos, para a gente poder fazer, para a gente ter uma conversa sobre a independência dos Estados Unidos. Essa aqui é a continuação da última aula. Então, se você não assistiu o vídeo do Nerdologia, não assistiu a última aula, volta lá e depois você vem para cá de novo. Beleza? Bom, o nosso objetivo nessa aula não é necessariamente fazer uma sequência narrativa dos fatos, mas é a gente compreender como que esse processo de independência dos Estados Unidos, que a gente já falou anteriormente, ele é motivado em grande medida pelo crescimento do espírito liberal. Como que ele surge a partir de uma noção de que os indivíduos têm direitos fundamentais. Estão lembrados dessa conversa nossa? Uma longa conversa, uma conversa interminável, diríamos, mas que é importante que a gente tenha compreensão disso. Bom, vamos lembrar algumas coisinhas, né? Estamos falando de 3 colônias, continuação. Vamos lembrar de algumas coisinhas aqui, ó. Primeiro de tudo, nós vimos na nossa última aula gravada as diferenças entre colonização do norte e sul. Vamos lembrar, um norte com pequena propriedade fundiária, com mão de obra livre familiar, com autonomia, principalmente. E um sul com um controle mais rígido da coroa, com latifúndios, né, com escravos negros africanos sendo predominantes na mão de obra. Então existia uma divisão significativa. Bom, vimos também na última aula a Guerra dos 7 Anos. Uma guerra que é uma guerra continental, mas que no território dos Estados Unidos, como vocês viram nos últimos filmes, ela se deu com muita participação dos colonos ingleses. Verdinho, quando você diz colonos ingleses, você está falando de quem? Eu estou falando daqueles que ocupam a América inglesa. Eles podem ser ingleses? Podem, mas já no século XVIII, esses indivíduos já são descendentes de ingleses que vieram para a América. Então é muito importante a gente diferenciar isso. Por quê? A gente viu na última aula que não existia, para quem morava aqui até esse momento, um sentimento muito forte, generalizado, que distanciava quem era inglês de quem era americano. Para eles eram súditos da mesma coroa, súditos da mesma rainha, súditos do mesmo rei. Então, para os americanos não existia um distanciamento tão grande, tanto é que eles vão lutar durante a Guerra dos 7 Anos. Bom, o que acontece com a Guerra dos 7 Anos? São conquistados diversos territórios pela Inglaterra, tanto na América quanto fora da América, tá, gente? É uma guerra que tem a ver com a região lá das Índias, lá do Oriente. Mas na América aqui não, né? Na América lá de cima, a gente tá falando dos Estados Unidos. A gente tem Ohio, Massachusetts, um bocado de lugar que vai ser conquistado neste momento. Ohio pra gente é o principal agora, tá? O que vai acontecer? Logo depois dessa guerra, a Inglaterra fica sem dinheiro. Os cofres públicos se esvaziam. O que a Inglaterra vai fazer? Ela vai intensificar o controle sobre a colônia. E é aí que nós vamos ter o fim daquela política chamada de negligência salutar. Bom, gente, vamos lembrar que eu já deixei claro para vocês na última aula. Negligência salutar é um conceito específico, a gente já falou dele, do autor dele, tudo mais. Mas existe também uma perspectiva apresentada pelo Karnal, o livro dele está aqui no Conexa, de que o termo não é necessariamente negligência salutar, mas que é uma terceirização do processo de colonização em função de uma inabilidade da Inglaterra de se dedicar com muito afinco, né, com muito controle, com muita vontade sobre todo o território. Então ela focou mais no sul. Bom, fato é que se antes tinha muita autonomia no norte das 13 colônias, agora essa autonomia ela passa a se desmanchar.
Porque a Inglaterra ela vai passar a cobrar impostos, ela vai passar a controlar o norte, que tinha grande autonomia. Bom, então, o fim da negligência salutar ou o fim da autonomia, ele vai se dar em função de uma necessidade inglesa de expansão comercial a partir da carência de recursos, em função dos gastos com a própria Guerra dos 7 Anos e outros conflitos e com a administração colonial. A Inglaterra já estava se tornando, já era uma grande potência colonial, com potências ao redor do mundo. Se ela entrava em guerra, ela tinha que ter o retorno disso financeiro. De boa? Inglaterra, então, passa a controlar o norte das 13 colônias em função da Guerra dos 7 Anos, em função da necessidade de expansão comercial e de gastos com a administração colonial. De boaça, tranquilidade, depois a gente vai para o fórum para conversar sobre isso. Bom, eu trouxe aqui algumas leis e esse é o ponto fundamental da nossa aula. Como eu falei, não é para ficar no aspecto narrativo, descritivo. O que a gente precisa? Entender, olha só, entender como que cada uma dessas leis de controle que a gente colocou aqui, elas atacam diretamente um espírito liberal que se disseminava no norte das 13 colônias. Os caras eram leitores de John Locke. Os caras liam naquele contexto, não todos, obviamente, mas uma elite intelectualizada, ela tinha contato com princípios liberais. Eles entendiam que os indivíduos tinham direitos inalienáveis e por aí vai. Então essa é a conversa principal aqui hoje. Vamos cada lei por lei. Primeiro de tudo, olha só, a primeira aqui está em 1763. A última aqui está em 1773. Então nós estamos falando de 10 anos. Porque tem gente que, às vezes a gente pensa, eu me lembro que quando eu estava na escola, às vezes eu tinha essa sensação de que as coisas elas aconteciam de uma hora para outra. Então, acabou a negligência salutar. Aí, na hora que o povo assina o decreto lá para cobrar mais impostos, para controle, já tem a revolta. Não. É claro que existe um incômodo, mas esse incômodo e esses atritos, eles vão se esticar ao longo de 10 anos. Vocês percebem? Depois isso continua ainda com a Guerra de Independência, mas a insatisfação dos colonos ela se estica ao longo de 10 anos. Bom, linha de proclamação régia. A linha de proclamação régia, ela fere diretamente para os colonos o direito de ir e vir. Por quê? Os colonos lutaram na Guerra dos 7 Anos. Conquistaram, ajudaram a Inglaterra a conquistar a região do Ohio. E agora a Inglaterra faz uma lei que impede esses indivíduos de irem ao Ohio, caçar, irem ao Ohio, povoar. Eles ficam restritos. Ou seja, eles se sentem agredidos num direito de ir e vir, num direito de se deslocar pelo lugar que, segundo eles, pertencia ao povo. Beleza? Lei da moeda. A Inglaterra, ela define a proibição de que não se podia, ela proíbe, na verdade, proíbe a produção de papel moeda na colônia. Aqui na América não podia produzir dinheiro. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira poderia produzir dinheiro. Dinheiro só se produz na Inglaterra. O que para a elite econômica da América fica muito confuso. Por que não pode emitir dinheiro aqui? Qual que é o grande problema? Então, para eles é um controle significativo a partir de um elemento liberal fantástico que estava sendo desenvolvido, que o Adam Smith ia publicar em 1776 no livro A Riqueza das Nações, mas que já tinha sido discutido anteriormente por Quine, por uma série de teóricos críticos do mercantilismo, que era liberdade econômica, livre comércio. 1764, Lei do Açúcar, ela vai sobretaxar o melaço. E aí tem algo muito significativo, por quê? Porque no Sul a produção principal era a produção de cana. Então quando você taxa o melaço, você atinge diretamente aquele comércio triangular, aquele comércio ultramarino e aquele comércio também entre as regiões da colônia, o que vai indignar os colonos. Em 1765, nós temos a Lei do Aquartelamento.
Essa lei é pesada. A propriedade privada ela é violada por quê? Essa lei ela vai definir que todo colono, ou seja, todo indivíduo nos Estados Unidos, era obrigado a fornecer abrigo e alimentação para tropas inglesas que estivessem naquele momento. Então chegava, imagina só, você é um produtor, né? Tem ali uma propriedade de terra com a sua família, uma média propriedade, sua família, chegam soldados em guerra, né? No século XVIII, você é obrigado a receber esses caras na sua propriedade, obrigado e alimentá-los. Isso aqui, ó, fere profundamente na perspectiva liberal o direito à propriedade privada. Né? Você é obrigado a receber dentro da sua casa, sem você ser suspeito de nada, sem você ter feito crime nenhum, você é obrigado a financiar essas tropas e recebê-los na sua propriedade. Então isso aqui é gravíssimo. Lei do selo, lei do açúcar e lei do selo geralmente são as mais famosas. Né? Quando a gente está lendo, muitas vezes a gente só vê lei do açúcar, lei do selo e lei do chá. Mas tem muitas outras. Então tá vendo como é que a gente vê, como é que ao longo de 10 anos vai sendo ferido esses princípios liberais? Lei do selo. A lei do selo significa uma fortíssima agressão à liberdade de expressão. Então, todo documento para circular tinha que ter um carimbo, um selo e, obviamente, você pagava uma taxa para que esse documento circulasse. Então, feria a liberdade de expressão, ok? Aqui nós temos o Ato de Declaração de 1766, por quê? Porque a elite econômica americana ela começa a reclamar, começa a surgir em pequeno, né, em alguma medida e depois vai crescendo, aquele símbolo da luta da independência dos Estados Unidos, que é No Taxation Without Representation. Falei bem, pessoal do high school aí? No Taxation Without Representation. Que era, não vai cobrar imposto se a gente não puder opinar sobre as leis. Isso começa a ficar forte. Olha aqui, ó, ato de declaração. Define, por lei, por legislação, que o parlamento tem o direito de definir qualquer coisa sobre a colônia. O que deixa a galera, ó, desesperada. Lei de Townshend, que é a cobrança de impostos sobre impostos, né? Mais impostos sobre vidro, sobre tinta, sobre elementos fundamentais ali para a sociedade americana colonial. E de 1773, a famosa Lei do Chá. A Lei do Chá que taxava o chá. Gente, chá é cultural, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos nesse contexto. Então taxava-se o chá e dava exclusividade do comércio com essa taxação, se favorecia a Companhia das Índias, uma companhia de comércio que foi beneficiada por esse processo e que passou a ter aí a exclusividade do comércio de chá na colônia. Leva-se ao quê? Festa do chá de Boston. Já ouviu falar? Boston Tea Party. Parece nome de festa, sei lá, de terceira série, essas festas. Boston Tea Party, que é a festa do chá de Boston. Lá em Boston, então, colonos indignados invadem os navios da Companhia das Índias e jogam toda a carga de chá ao mar. Então, olha só, a gente tem todo esse período de indignação, tá? Todo esse período, pequenos conflitos. Mas esse ele é um símbolo de quando a revolta, de quando essa insatisfação, ela se expressa fisicamente. Então a festa do chá de Boston é um grande símbolo aí da independência dos Estados Unidos, que é o direito de se rebelar contra o autoritarismo. Beleza? Bom, gente, inclusive, eu já falei com vocês, Assassin's Creed, já jogaram Assassin's Creed maravilhoso, que fala da independência dos Estados Unidos? Tem essa fase, você entra lá, ó, eu acho que é o Desmond, não lembro se o Desmond é desse, mas você entra lá e joga a carga de chá no mar. Bom, conversem com as famílias, eu não sei como é que as famílias entendem o jogo, mas... Acabou a bateria, gente. Oh, que beleza! Vocês viram que eu dei uma emendada aqui, né? Mas
Você joga a carga no mar e eu estava falando, conversem com as famílias e veja o trailer, né? Se for interessante para você ter um trailer sobre o jogo que mostra exatamente este momento do lançamento das cargas ao mar. Bom, isso vai fazer com que a Inglaterra tenha uma resposta muito rígida em relação a essa revolta, o que vai gerar as leis intoleráveis. Gente, vamos comigo aqui numa coisa fundamental. Isso aqui é lei de controle. Lei intolerável só vem depois da festa do chá de Boston. Tranquilo? Sacou a ideia? Essas aqui não são leis intoleráveis. Vocês estão vendo que elas estão até sendo toleradas, né? Aos pouquinhos. Mas aqui, depois da festa do chá de Boston, vem as leis chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. O que essas leis diziam? Que o fechar o porto de Boston para os americanos, que se exigiria pagamento de indenização para a Companhia das Índias, que perdeu a sua carga, e que os colonos que participaram desse processo seriam julgados lá na Inglaterra. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega que eles vão falar assim, o que? Isso é intolerável. Nós vamos pagar imposto, sendo que a gente tem o direito, lembra, eles estão lendo o liberalismo, a gente tem o direito de se rebelar contra o autoritarismo. Então, eles vão achar que essas leis são chamadas leis intoleráveis. A partir daí, gente, começa o conflito que vai desencadear a independência dos Estados Unidos. A França ajuda os Estados Unidos nesse contexto. Os franceses são quem fornecem as armas, em grande medida, para essa guerra de independência. Lá no videozinho do Nerdologia, isso tá, né, com desenhozinho, vocês conseguem perceber. E a gente vai ter 2 congressos na Filadélfia. O primeiro, para pedir algum tipo de solução para a Inglaterra, que acontece em 1774, também chamado de Congresso Continental, Primeiro Congresso Continental, ou Primeiro Congresso da Filadélfia. E o segundo em 1775, quando eles tinham sido ignorados pelo primeiro, que a partir daí eles já declaração de independência dos Estados Unidos. Eles fazem o preâmbulo aí o preâmbulo e a declaração de independência dos Estados Unidos da América. A partir daí se estica uma guerra que vai até 1783, quando finalmente a Inglaterra perde e reconhece a independência dos Estados Unidos. De boa, gente? Então a gente chega até aqui na independência dos Estados Unidos a partir deste processo. E qual que é a grande sacada desta aula especificamente? Entender como que esse controle feria princípios liberais. Veja, então eles eram liberais de tudo? Não, gente. Parte desses liberais, inclusive, defendiam a permanência da escravidão lá no Sul. Vamos lembrar disso. Depois da independência dos Estados Unidos, se mantém problemas. O problema agrário, o acesso à terra, ele fica difícil, ele vai ser complicado. Depois disso, a gente tem a discussão sobre a abolição da escravidão. Gente, mesmo depois da independência dos Estados Unidos, ainda se mantém a escravidão negra africana, principalmente ao sul. E outros conflitos que a gente vai ver ao longo do século XIX, fica tranquilo, são a expansão, a marcha para o oeste e por aí vai. Entenderam, gente? Eu espero que sim. Vou colocar atividades para vocês. O nosso fórum está funcionando e eu espero profundamente que vocês consigam ir se organizar, porque a gente está organizando o máximo possível para vocês. Eu estou morrendo de saudade, um abraço para vocês e tchau, tchau.